Olá, torcida rubro-negra! Vamos para mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Mengão e hoje vamos falar sobre a decisão da Conmebol em repassar os pontos da partida contra o Medellín para o Flamengo e também sobre a fase do camisa 9 rubro-negro que pode fazer mais uma vítima em seu repertório de gols. E você que está assistindo e ainda não é inscrito, se inscreva, curta, deixa like, compartilha e assista o vídeo até o final. Dá essa moral, é de graça e não te custa nada e ajuda muito a gente a crescer o canal e poder melhorar a cada dia mais para trazer notícias para você ficar por dentro de tudo do Mengão. Bora pro vídeo? Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje tem muita notícia importante do Mengão. A Conmebol finalmente bateu o martelo e confirmou a vitória do Flamengo sobre o Independiente Medellín no jogo que foi interrompido na Colômbia pela Libertadores. O Mengão agora garante oficialmente a liderança do grupo na Libertadores. E não para por aí, porque tem ótima notícia envolvendo Gonçalo Plata e Eric Pulgar antes do jogão contra o Palmeiras. Além de Pedro vivendo uma fase absurda e podendo transformar o Palmeiras na sua maior vítima com a camisa do Flamengo. Então já fica até o final porque esse vídeo está recheado de informação importante e notícias quentes do mais querido do Brasil e do mundo. E antes de começar, eu já quero pedir aquela força da nação. Estamos rumo à meta dos 300 inscritos aqui no canal. Então, se você ama o Flamengo, acompanha o canal, mas ainda não é inscrito, já se inscreve agora. Quem assiste pela televisão também ajuda muito. Pausa rapidinho aí, aperta no botão de se inscrever e depois volta pro vídeo, porque isso fortalece demais o canal. Já deixa o like porque ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais rubro-negros. Compartilha nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, porque às vezes o YouTube não entrega nossos vídeos para todo mundo. E você compartilhando ajuda demais nosso trabalho. E claro, muito obrigado a você que já faz parte da família do canal. Vocês são brabos demais. Agora, bora falar do Mengão porque tem muita coisa importante. O Flamengo recebeu uma grande notícia nesta quinta-feira. A Conmebol finalmente confirmou oficialmente a vitória do Flamengo sobre o Independiente Medellín no jogo que foi interrompido na Colômbia pela Libertadores. O Conmebol decretou WO contra o time colombiano e deu os 3 pontos ao Flamengo. Com isso, o Mengão chega oficialmente aos 13 pontos e garante matematicamente a primeira colocação do Grupo A da Libertadores. Ou seja, o Flamengo já está classificado e ainda termina na liderança da chave. Isso é importantíssimo pensando no mata-mata, porque aumenta muito as chances de decidir em casa nas próximas fases. E a decisão da Conmebol veio após toda aquela confusão absurda que aconteceu no estádio Atanásio Girardot. A torcida do Independiente Medellín protagonizou cenas lamentáveis antes mesmo da bola rolar. Os torcedores começaram a jogar bombas, sinalizadores, invadiram o gramado e até arrancaram grades para arremessar dentro do campo. Um verdadeiro caos. O clima já era pesado antes da partida começar. A própria torcida colombiana vinha protestando contra o clube nas redes sociais e foi para o estádio toda vestida de preto, muitos com o rosto coberto. A arbitragem tentou esperar, a Conmebol mandou evacuar parte do estádio, mas a situação ficou completamente sem controle. Depois de 1 hora de paralisação, o jogo acabou cancelado. E agora veio a punição pesada. Além da derrota por WO, o Independiente Medellín recebeu multa de mais de R$500 mil e ainda vai jogar várias partidas sem torcida. No fim das contas, o Flamengo saiu fortalecido dessa situação, porque além da classificação, garante a liderança do grupo e chega muito forte para as oitavas de final. E sinceramente, nação, esse Flamengo, quando entra focado na Libertadores, vira outro time. O clima de mata-mata parece transformar o elenco. E já pensando no próximo desafio, tem muita notícia boa envolvendo Gonçalo Plata. O atacante equatoriano treinou normalmente no Ninho do Urubu e aumentou bastante as chances de voltar contra o Palmeiras no sábado. Essa notícia anima demais o torcedor, porque o Plata vinha sendo um dos jogadores mais importantes do time antes da lesão no joelho. Inclusive, muita gente percebeu como o Flamengo sentiu a ausência dele nos últimos jogos. Sem Plata, o Flamengo perdeu velocidade, intensidade e profundidade ofensiva. Ele ficou fora justamente em momentos difíceis. Derrota para o Vitória, eliminação na Copa do Brasil, empate contra o Atlético Paranaense e até no jogo contra o Estudiantes.
Agora, com a possível volta do atacante, o Flamengo ganha uma arma importantíssima para encarar o líder do Brasileirão. E não é só ele. Eric Pulgar também está muito perto de retornar. O volante chileno está fora desde abril por causa da lesão no ombro, mas finalmente voltou a trabalhar e pode ser novidade no confronto contra o Palmeiras. Claro que o Everton Araújo aproveitou muito bem a oportunidade e fez grandes jogos, mas a experiência e qualidade do Pulgar fazem diferença demais em partidas grandes. E olha só como esse jogo contra o Palmeiras ganhou clima de decisão. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 35 pontos. O Flamengo tem 31, mas com um jogo a menos. Ou seja, se vencer no Maracanã, o Mengão encosta de vez na liderança e coloca fogo no campeonato antes da pausa para a Copa do Mundo. E além de toda a rivalidade recente entre Flamengo e Palmeiras, tem um cara vivendo um momento especial. Pedro, que fase absurda do camisa 9. Depois de ficar fora da convocação da seleção brasileira, muita gente queria saber como Pedro reagiria. E ele respondeu da melhor forma, jogando bola e decidindo. Foi dele o gol da vitória contra o Estudiantes na Libertadores. E agora ele pode transformar o Palmeiras na sua maior vítima da carreira dele com a camisa do Flamengo? Isso mesmo, nação. Pedro já marcou 8 gols contra o Palmeiras desde que chegou ao Flamengo. Se fizer mais um no sábado, o Verdão se torna o clube que mais sofreu gols do camisa 9 no Mengão. Os números impressionam demais. Hoje, as maiores vítimas do Pedro são Fluminense com 9 gols, Atlético Paranaense e Palmeiras com 8 gols, e depois aparecem Vasco, Corinthians, Juventude e Madureira. E tem mais. Pedro vive uma temporada absurda, mesmo tendo sofrido com lesões. Em 2025, ele terminou com 15 gols e 7 assistências em 39 jogos. Agora, em 2026, os números são ainda melhores. 18 gols e 4 assistências em apenas 30 partidas. A média dele hoje é maior até do que na temporada mais artilheira da carreira. Isso mostra o nível absurdo que o Pedro voltou a jogar. E vou falar uma coisa para vocês. Parece que cada vez que duvidam do Pedro, ele responde dentro de campo. Foi assim depois da lesão, foi assim depois da não convocação, e agora ele chega voando justamente para o maior jogo do Brasileirão até aqui. E o histórico dele contra o Palmeiras é assustador. No ano passado, ele foi decisivo diretamente em vitórias importantíssimas contra o rival paulista. Participou de gols, sofreu pênalti, marcou, sempre aparecendo em jogo grande. E é exatamente disso que o Flamengo precisa no sábado. Jogadores decisivos. Porque vencer o Palmeiras no Maracanã muda completamente o cenário da temporada. O Flamengo recupera a moral total no Brasileirão, entra fortíssimo na briga pela liderança e ainda mostra que continua sendo um dos times mais fortes da América do Sul. Agora eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês acham que o Flamengo vai vencer o Palmeiras? Pedro vai marcar de novo? Plata e Pulgar têm que voltar como titulares? E para vocês, o Flamengo hoje é favorito na Libertadores? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler a opinião da nação. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve agora porque rumo aos 300 inscritos. Deixa o like porque fortalece demais o canal. Compartilha esse vídeo com outros flamenguistas porque o YouTube muitas vezes não entrega nossos vídeos. E ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do Mengão. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto, nação. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.